Tá aqui, ó, as frases do Netanyahu são, eu vou colocar aqui para vocês, não quero assustar ninguém, mas as frases do Netanyahu são bem claras. Ele agora está preocupado em manter a boa relação. Ele falou isso, né? Ele deu a entrevista, né? Aqui, né? Que se mantenha, né? Se preserve a relação vital entre Estados Unidos, né? Estados Unidos e Israel, assim, que o principal aliado americano no Oriente Médio são os Estados Unidos. Não é a Arábia Saudita, não é Catar, não é um desses aí. É Israel. Então, ele diz, vamos preservar, né? Vamos manter os laços, né? Durante o Oriente Médio, né? E aí ele afirma aqui, ó, aí vai dando, né? Opa, Lucas, grande abraço, pessoal de Cabo Verde. Parabéns pela Copa, hein? Vamos lá. A luta ainda não terminou e temos mais desafios à frente. Eles exigem serenidade de juízo e uma defesa firme dos interesses de segurança de Israel, né? Ele também sustentou que a necessidade de defender a relação vital com os americanos, né? Que estão e que Israel valoriza, mas todos os canais, inclusive no gabinete se fala isso, Israel não vai, né, não vai aceitar, né, que sejam impostos a ele encargos que coloquem a segurança do Estado em risco. Tá? Então, Netanyahu tem se pronunciado, né, os termos do acordo que os Estados Unidos assinaram sem consultar Israel, exigem, né, o fim imediato das operações militares, né, em todas as frentes, incluindo no Líbano. Eles queriam lançar uma ofensiva em Gaza, porque o Hamas está tomando conta de Gaza, coisa que até então ele não conseguia, ele tinha que lidar com grupos rivais. Então, Israel não pretende sair de Gaza, não pretende sair, né, da Cisjordânia ou da Judéia e Samaria, como eles chamam, e como não vai sair do sul do Líbano, do momento em diante que não se garanta, por exemplo, o cumprimento da Resolução 1701, que é a desmilitarização do Litani até a fronteira, coisa que o Hezbollah nunca respeitou. Então, né, há essa questão, né, a infraestrutura de mísseis, apesar dos intensos bombardeios. Israel hoje diz que eles destruíram 22%. Lembro que ano passado, não, destruímos, né, 70%, 60%. Os números das capacidades militares, né, foram agora. Israel assume que destruiu 60%, mas com relação aos mísseis balísticos, 22% apenas. Né? Aí o Trump diz que é um sujeito difícil, fez várias ofensas, né? E falou em português, no inglês chulo, com o Netanyahu, que ficou muito quieto, deixou para lá, relevou, tem que relevar, né? Depende de Israel, depende dos Estados Unidos, mas não é transversal. Eu acompanhei a mídia esses dias, a mídia israelense, para ver o impacto. Claro, a popularidade de Netanyahu caiu bastante. Vários outros setores da política israelense, os liberais lá, o pessoal liberal, né? E a esquerda, criticando Netanyahu, dizendo que Netanyahu colocou a segurança de Israel nas mãos dos Estados Unidos, isso é ruim, como se eles não tivessem feito o mesmo. Bem, o que assim, não é o que me assusta, é o que eu vi, né? Depois você veja bem, são traduções do hebraico, né? Então você bota lá no Google Translate, o cara lê lá, e não estou falando da mídia que sai em inglês, estou falando da mídia lá, de lá. Os mais radicais falam o seguinte, falam em coisas do tipo, não haverá o outro Shoah. Shoah é o Holocausto, né? Shoah é como eles chamam lá. Tem até outras palavras que designam, né? Designam o que aconteceu na Segunda Guerra.
Mas teve um cara lá, um cidadão lá, que falou: olha, nós não seremos de novo imolados, né? E, e esse artigo, e eu aqui coloco, né, faço, né, das minhas palavras, que é aquele negócio. Churchill sabia do que estava acontecendo na Alemanha. Churchill sabia, Roosevelt sabia, tá? De Gaulle sabia, todas as lideranças sabiam o que estava acontecendo. Stalin sabia, né? E falam aí, tem uns absurdos. Tinham judeus no Politburo de Stalin, que sabia que estava ocorrendo e sabia o que ele fez, o que poderia ocorrer, né? Então eles foram atores conscientes. Os soviéticos são grandes, na minha opinião, também dividem a culpa, né? Chamberlain sabia o que estava acontecendo quando ele fez aquele acordo lá, Caracu, em Munique, com o Hitler. Ele sabia já que estava havendo lá perseguição. Então, quando eles chamam, invocam o show, porque sabem que o Irã, com armas nucleares, o Irã hoje ele detém uma capacidade missílica para destruir Israel. Vamos aqui ser muito sinceros, né? Eles têm capacidade de lançar 20, 30 mísseis, né, imediatamente, e isso, para lidar com isso, ainda mais míssil balístico, é problemático. Israel detém uma capacidade, né, e isso, né, e por isso que a gente às vezes ouve, tem a opção sanção, que é um ataque diante da iminência de Israel, por exemplo, 20, 30 mísseis balísticos, mais 300, 400, 500 drones, Israel vai ser destruído. Diante da iminência da destruição, Israel vai usar a opção sanção, que é lançar bombas nucleares contra o Irã. Isso eu vi à disposição da sociedade e uma sociedade ferida, que se sente traída pelo que aconteceu. Algumas vozes confiando que o Trump vai conseguir do Irã um acordo, outros cometendo auto-engano. Não, veja bem, até agora os porta-aviões não saíram, tem muito material chegando ainda por Oriente Médio, tá? Nós estamos vendo. Aqui o Ben Gurion está recebendo material, tem muito avião americano. Não se enganem. Trump não quer guerra. Trump não quer a guerra, ele não quer voltar a combater o Irã. Por isso, as concessões exageradas que ele fez, que, aliás, assustaram até os seus aliados, aliados esses covardes, aliados covardes. Quem são os covardes que você está se referindo? Você pode escolher. Tirando o Emirados Árabes Unidos, que combateu junto, todos os outros. O Kuwait. O Kuwait não tem força militar. O Kuwait, o pouco que tem, atrapalhou. Deveria ter ajudado mais. Então, vamos deixar muito claro. Os europeus eu nem falo, né? Porque dos governos europeus tem muita influência dos islâmicos. E os islâmicos fazem com que um aliado tradicional, como o Reino Unido, né? Tradicional como o Reino Unido, negasse, num primeiro momento, o uso das bases que os americanos pagam para usar no Reino Unido. Queriam entregar a base de Diego Garcia. Onde já se viu isso? Né? É por quê? Porque tem influência dos islâmicos no governo. Né? E que esperemos que o Keir Starmer caia o mais rápido possível. Vemos um país que cometeu a maior atrocidade do século XX, que foi a Alemanha, se negar a fornecer componentes para produzir armas para defender Israel. A Alemanha. A França, o comportamento do Macron é pusilânime. Nós temos lá, eu não vou nem falar da profanação de cemitérios, dos ataques às mesquitas, não vou falar disso, né? Porque isso está acontecendo na Europa como um todo e a maior parte dos governos é omisso. Até aqueles que são campeões do catolicismo, como os poloneses, deixam as coisas acontecerem
Por quê? Porque eles mesmos são antissemitas dentro da Polônia. Por incrível que pareça, acontecem as coisas lá e eles, veja bem, né, ficam diversando. Mas França, Holanda não, Países Baixos, né? Holanda, Países Baixos, Alemanha, né? Onde o antissemitismo cresce a olhos vistos, não fazem nada. Então, deixar Israel se ferrar, e lembro que a França está numa política contra Israel, tá? Contrária a Israel. E Israel, na minha análise, é ponta de lança dos interesses ocidentais. Israel não combate só, claro, combate principalmente, né, prioritariamente por si, porque sabe que se ele ficar fraco ali, até a Jordânia, que é o, vamos dizer assim, não diria aliado fiel, mas um país, né, que depois da Guerra dos Seis Dias nunca deu problema, e muito pelo contrário, sempre auxiliou Israel com inteligência, alguma coisa, não é confiável. Né? Na hora que, se Israel fraquejar, eles vão tomar. As cisjordânios queriam pegar todo o lado, é, a margem oeste do Jordão, né? Então fiquem atentos que o que nós estamos vendo, esse fracasso dos Estados Unidos e da Rússia, né, tornam o mundo mais inseguro. O mundo não é mais seguro se você tiver um Zelensky à frente da Ucrânia, e muito menos, né, um regime sanguinário e terrorista e que apoia outros terroristas, como o regime lá em Teherã. Tá?